O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O Senhor é o pastor. Bom dia a todos, paz e bem. Diácono Leonardo, da paróquia Nossa Senhora de Fátima, no Barro Vermelho. Hoje vamos refletir do Evangelho da liturgia de hoje, que está em João, capítulo 6, versículos de 22 a 29, neste dia 27 de abril. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali e nem seus discípulos, subiram a barca e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegar aqui? E Jesus respondeu: em verdade vos digo, estais me procurando não porque vistes sinais, mas porque comeram o pão e ficaram satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Jesus das nossas conveniências. A notícia da multiplicação dos pães logo se espalhou por toda a região, e a multidão dos que tinham pão material, ouvindo falar desse milagre, foram em busca de Jesus e seus discípulos, mas não o encontraram. Veio a notícia de que eles estavam do outro lado do mar da Galileia e logo organizaram uma grande turma e lotaram uma embarcação para a travessia. Solução miraculosa para os problemas de ordem econômica. Sempre fez grande sucesso e até hoje ainda lotam templos de pessoas que vão em busca de carreira brilhante, sucessos financeiros, prosperidade e, é claro, que há intermediários entre Jesus e o povo. Estes parecem ter exclusividades e, além do mais, pregam um cristianismo bem a gosto do freguês. Basta um pequeno investimento mensal e o sucesso é garantido. Eles só não prometem devolver o dinheiro se a coisa der errado. Jesus sabe que aquele povo procura não e acha ruim, pois ele veio para que todos tenham a vida plenamente. E isso supõe também as necessidades materiais. Entretanto, quer levá-los ao entendimento de que ele tem algo muito melhor a lhes oferecer, além do pão material. A vida eterna, alimentada pelo pão da vida que é ele mesmo. Isso requer a fé para que a partir dela se façam as obras de Deus. Portanto, ter fé em Jesus
requer comprometimento. O texto não quer dizer que apenas basta ter fé nele, mas sim que a força da fé é tão grande que vai desencadear naquele que crê esse compromisso de construir e edificar o reino de Deus, inaugurado por Jesus. Por outro lado, o Evangelho mostra a plenitude de ser humano, que não é duas coisas separadas, corpo e alma, e que não pode ser visto assim. Mas Jesus promete a vida plena a quem nele crê. Esta vida plena supõe também a materialidade, mas não significa que tudo cairá do céu, mas que será consequência de uma vida de comunhão e partilha. Para que haja igualdade nas relações, isso supõe o esforço humano, inclusive a bênção do trabalho e uma organização social política voltada para o bem comum. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. No tempo pascal, o sermão de Jesus sobre o pão da vida, no capítulo 6 de João, nos leva a afirmar que Jesus está vivo entre nós, na sua palavra e na Eucaristia. O sacramento da Eucaristia, para os cristãos que creem na presença real de Jesus, no pão e no vinho consagrados, é o alimento que não perece e permanece até a vida eterna. Se quisermos praticar as obras de Deus, devemos acreditar naquele que ele enviou, em Jesus Cristo, que disse com o pão na mão, isto é o meu corpo, e com o cálice na sua mão, este é o meu sangue. Acreditamos nas suas palavras, aceitamos o que ele nos ensina, aprendemos na Eucaristia a importância e a necessidade de saber partilhar o pão de cada dia, com quem tem fome de alimento e fome de justiça. Tendo sido procurado por interesses particulares, Jesus exorta o povo a buscar o alimento imperecível, que dura para a vida eterna. Mas o importante é que o pão material necessário para matar a fome física é o alimento que só o Filho do Homem pode oferecer. Essas palavras de Jesus podiam ter dado margens de maus entendidos. Seus ouvintes corriam o risco de pensar em algo misterioso, conhecido só pelo Mestre, que tinha o poder mágico de substituir o alimento material. Entretanto, Jesus refere-se a algo muito mais simples. Ele mesmo era o alimento que haveria de propiciar vida eterna a quem se dispusesse a acolhê-lo. Suas palavras deveriam ser tomadas num sentido espiritual existencial. Alimentar-se de Jesus significa acolhê-lo como o Senhor de nossa própria existência. E isto resultará numa espécie de identificação da vida dos discípulos com a do Mestre, passando por um processo de transformação. O parâmetro da ação do discípulo será o amor e a solidariedade. Os pobres marginalizados serão objetos privilegiados de sua atenção, por estar radicado em Deus. Será livre para servir ao próximo sem qualquer distinção. Este modo de viver terá como desfecho a vida eterna. É a obra de Jesus em nós. Procurai, procurai, procurai. Procurai aquele que se deixa encontrar enquanto há tempo. Pai, leve-me a buscar sempre o alimento imperecível, teu Filho Jesus, que me dá a vida eterna e verdadeira e me abre para o amor e a solidariedade. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Paz e bem.